O tema da aula de hoje é sobre demonstrações contábeis. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina de contabilidade. As demonstrações contábeis, elas são relatórios que auxiliam os gestores na tomada de decisão. Nessa nossa aula, você, aluno, aluna, não irá aprender a montar demonstrações contábeis, mas sim conhecer duas das principais demonstrações contábeis que são usadas por empresas de qualquer porte e que provavelmente vocês terão que implementar alguma rotina para elas, tá? E também vai conhecer, vai saber que existem outras demonstrações contábeis, tá? Não somente essas duas, tá? E vai aprender a fazer alguns cálculos em cima dessas demonstrações contábeis que vai indicar a situação financeira de uma empresa, tá? Então a ideia aqui além de conhecer duas demonstrações contábeis, vocês irão aprender alguns cálculos sobre elas que vai trazer indicadores que vão orientar os gestores a respeito da situação financeira da empresa, tá? Bem, as demonstrações contábeis, elas são representações monetárias que indicam a posição patrimonial e financeira em uma determinada data ou em um determinado momento da empresa. O objetivo das demonstrações contábeis é de fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira da empresa, o resultado e o fluxo financeiro dessa empresa, tá? E essas informações, elas são úteis para que o gestor possa ter uma visão ampla, tá, para a tomada de decisão. As demonstrações contábeis, elas são amparadas pela Lei 6.404, pela Lei 11.638 e pela Lei 11.941. Essas leis aí, elas instituem um total, assim, diversas demonstrações, tá? Essas demonstrações aqui, ó, ela pode ser que tenha outras, tá? Então elas vão variar em quantidade de acordo com o tamanho da empresa. Então, por exemplo, se a minha empresa ela tem ações na bolsa, então eu tenho que publicar uma quantidade maior de demonstrações contábeis. Se é uma empresa limitada que não tem ações na bolsa, então, por exemplo, eu vou publicar um número menor de demonstrações, entenderam? Ah, mas a empresa que eu tenho é uma empresa pequeno porte, então eu vou publicar um número menor de demonstrações contábeis, tá? Quando se trata de empresas de pequeno porte, normalmente o gerente, o proprietário da empresa, ele talvez nem saiba que existe uma demonstração, né, da sua empresa. Porque quem faz isso é o escritório de contabilidade contratado pela empresa, tá? Já em empresas maiores, todas essas demonstrações elas são feitas dentro da empresa, né, por contadores contratados para este fim. Então, mas normalmente, né, o fisco exige que alguma demonstração seja entregue até para ele poder saber a quantidade assim, de tributo, né, de imposto que será cobrado da empresa de acordo com essas demonstrações. Então as demonstrações elas são usadas tanto pelos gestores para tomar decisões,
quanto por acionistas para saber qual a situação financeira da empresa. Então, por exemplo, é comum aí quando você vai comprar ações que você estude alguns indicadores da empresa, tá? Então, esses indicadores, eles existem porque as empresas publicam demonstrações contábeis anualmente, tá? E, por outro lado, temos também o fisco, porque o fisco utiliza as demonstrações contábeis para saber se a empresa, para saber se qual o volume de venda da empresa, né, para poder cobrar tributos, né, dessas empresas aí, tá bom? Então, as demonstrações contábeis é algo sério e é algo utilizado por diversos níveis de usuários, tá bom? Tanto interno quanto externo, tá? E as demonstrações contábeis, pessoal, elas, apesar de nós termos diversas, elas se conversam, digamos assim. Você consegue de uma demonstração pular para outra de uma forma consistente, tá? Os valores, às vezes você olhando as demonstrações, se vocês forem estudar com mais aprofundamento, à primeira vista parece que são valores independentes dos outros, mas não, tá? Esses valores eles são bem casados, digamos assim, e permite conhecer se houve fraude ou não, de modo quando você toma esses valores em conjunto, tá bom? Bem, para o nosso caso aqui, para a nossa aula, para o nosso curso, nós iremos trabalhar com duas demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. E por que iremos trabalhar com essas duas? Porque normalmente, principalmente, tá? Essa demonstração aqui, ó, a DRE, ela é bastante utilizada aí em sistemas de informação para indicar a posição financeira da empresa, tá? E o balanço patrimonial também é utilizado para saber para ser gerado alguns indicadores, tá? A respeito do patrimônio da empresa. Então, esses dois aqui eles são empregados comumente em sistema de informação e que vocês provavelmente irão implementar alguma rotina aí utilizando essas demonstrações, tá bom? E por incrível que pareça, elas é bem comum você trabalhar com rotinas nessas duas demonstrações, tá? Bem, então a nossa primeira demonstração, o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial, pessoal, ele tem a finalidade do quê? Ele tem a finalidade de mostrar, apresentar a posição contábil, financeira e econômica da entidade, tá? Em um determinado momento. O balanço patrimonial, oficialmente, ele tem que ser publicado assim, no último dia, né? No último dia do ano. Então, o balanço patrimonial ele vai pegar assim qual a posição da empresa no último dia do ano. Tá? Essa data ela pode variar, mas normalmente é um retrato da empresa em 31 de dezembro. Tá? Na prática, ele é publicado mais ou menos ali fevereiro, março, tá, do ano seguinte. Mas ele retrata a empresa naquela data, de 31 de dezembro. Outras datas podem ser escolhidas, mas normalmente é essa data, tá? Se formos pensarmos em sistemas de informação, o balanço patrimonial ele pode ser gerado a qualquer momento, tá? Porém, oficialmente, ele é publicado, né,
para todo mundo, né? Para todos os acionistas, para quem tem interesse, na data que eu citei a vocês, ok? Bem, o balanço patrimonial, ele vai indicar o quê? Ele vai me indicar, ó, três contas. Quais são essas? Ativos, passivos e patrimônio líquido, tá? A grosso modo, depois a gente vai entrar em detalhes, o ativo, ele é uma série de contas que vai me trazer o que eu tenho de bens e direitos, coisas boas, tá? Bens e direitos. É dinheiro que eu tenho em caixa, dinheiro que eu tenho no banco, os veículos da minha empresa, tá bom? Já os passivos, pelo contrário, é aquilo que eu devo a alguém. É aquilo que as pessoas, que meus credores têm direito de exigir de mim. São as minhas obrigações para com terceiros, tá? E o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos. Vai indicar a minha situação patrimonial. Então, se eu tenho um patrimônio líquido positivo, é sinal que eu tenho mais direitos do que obrigações. Se eu tenho um patrimônio líquido negativo, quer dizer que se eu somar todos os meus passivos e somar todos os meus ativos, a diferença entre os ativos e os passivos é negativo. Então vai mostrar uma empresa deficitária, tá bom? Bem, o patrimônio líquido, ele é uma demonstração que evidencia a empresa de forma qualitativa e quantitativa. No capítulo anterior, nós vimos que as contas, né, cliente, fornecedor, banco, empréstimos. Então, eu tinha uma característica qualitativa e uma característica quantitativa, tá? Então, no patrimônio líquido, no balanço patrimonial, nós teremos essa indicação, tá? Então, né, o patrimônio líquido, ele é elaborado no final do ano civil, tá? E o balanço patrimonial, ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. O balanço patrimonial, então o que nós temos aqui, ó? Um grupo de contas, tá ok? Onde do lado direito, perdão, do lado esquerdo, nós temos as contas do ativo. Do lado direito, eu tenho a conta do passivo, as contas, né? E do lado direito, abaixo do passivo, eu tenho as contas do patrimônio líquido, tá? Nós não iremos esmiuçar cada uma dessas contas, apenas alguns grupos aí, tá bom? Então, o que é a ideia, ó? A ideia aqui é o seguinte, que esse valor aqui, ó, a soma de todo o meu ativo tem que ser exatamente igual à soma de todo o meu passivo, tá? Exatamente igual, tá? Tanto é que cada vez que você registra um valor, por exemplo, aqui em estoque, tá? Você vai registrar algum valor em estoque. Então, por exemplo, registrei R$200 em estoque. Exemplo, tá? Obrigatoriamente, eu vou ter que registrar esse R$200, sei lá, em alguma conta aqui do passivo. Seja do passivo propriamente dito, seja do patrimônio líquido de alguma maneira, tá? Então, são contas que você é uma situação em que ambos os lados eles têm que ser iguais, tá? E aí quando eu tenho o ativo menos o passivo, ele vai me dar o patrimônio líquido, tá ok?
Tudo bem? Aqui, ó, a gente está vendo aqui um balanço patrimonial, tá? Então, ó, temos esse balanço patrimonial aqui. Veja, então tem os anos aqui, ó, de X2 e X1, tá? Então, normalmente o balanço patrimonial real é assim, ó. Eu tenho os 2 anos e eu mostro a diferença desses anos, a evolução de um ano para o outro, tá? Então, desta maneira, a gente consegue saber se a empresa cresceu ou tomou prejuízo, tá? E notem vocês que dentro do meu ativo, ó, eu tenho algumas subdivisões, ó, tá? Dentro dessas subdivisões eu posso ter outras subdivisões, ó. Tá ok? Mesma coisa acontece também com o passivo, ó. Eu tenho passivo e o passivo ele é dividido, ó, em duas, né, subdivisões, tá? Eu também tenho aqui o meu patrimônio líquido, ó. E notem agora vocês que, olha que interessante, ó, como eu já disse a vocês, o valor do meu ativo ele é igual ao valor do meu passivo, ó. Notem aqui, ó. Tá ok? Nós não iremos aprender a fazer esses lançamentos, tá? Esses lançamentos eles são chamados de partidas dobradas. Por quê? Tudo que você lança, digamos assim, no ativo tem que ter um correspondente no passivo. Quando eu falo passivo, não necessariamente é o passivo de obrigações, tá? Quando eu falo passivo, quer dizer que eu vou lançar alguma coisa que fica do lado direito. Tá? Pode ser as obrigações, como pode ser também o meu patrimônio líquido, tá bom? Então eu tenho que fazer esse lançamento. Não se preocupem porque nós não iremos trabalhar com esses lançamentos. É uma coisa complicada para o nosso curso. Tá? Não é complicado, mas para o curso não há necessidade. Bem, então o que é o ativo, tá? O ativo, pessoal, ele vai compreender o que? O ativo ele compreende o conjunto de bens e demais aplicações de recursos controlada pela entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Nossa, ficou feio aqui, hein? Ó. Compreende bens e demais aplicações de recursos controlados pelas entidades capazes de gerar benefícios econômicos e futuros, tá bom? Então, o ativo é coisa boa. O ativo é aquilo que eu tenho e que vai me trazer mais benefícios, tá? É algo que vai fazer o que? É algo que vai contribuir para eu poder gerar riqueza, gerar mais riqueza, tá? O ativo, pessoal, ele é dividido em duas categorias, tá? Ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Tudo bem? E o que seria esses dois caras aí? Essas duas divisões aí? O ativo circulante é aquele conjunto de bens e direitos que eu tenho que pode ser convertido em dinheiro no curto prazo. Tá? Então é um conjunto de bens e direitos que eu consigo converter em dinheiro em curto prazo. Por exemplo, dinheiro em banco, dinheiro em caixa, uma aplicação financeira como um CDB, um tesouro direto, eu consigo sacar, né, resgatar esse dinheiro no prazo assim, imediatamente ou no prazo de 1 dia, 2 dias. É algo que eu posso contar com ele de forma rápida, tá? Ou é matéria-prima
que está lá nos meus estoques para poder fabricar algum produto que eu vendo, ou são estoques, né, de materiais que eu revendo, tá? Então, o ativo circulante é aquele conjunto de valores, né, de contas que eu consigo fazer dinheiro rápido com ele, tá? Já o ativo não circulante é um ativo que normalmente não é tão simples eu fazer dinheiro com ele. Exige um certo esforço. Então, por exemplo, ó, o ativo não circulante ele é dividido em 4 grupos, subdividido em 4 grupos. E quais são esses 4 grupos? Então, eu tenho aqui, ó, ativo realizado a longo prazo. Esse ativo aqui são bens ou direitos que eu tenho que vai ser necessário aí normalmente 2 anos para eu conseguir fazer dinheiro com ele. Então é uma venda a prazo que eu só vou receber, por exemplo, em até 2 anos, tá? Oficialmente um ativo a longo prazo, né? Ele é aquele ativo cuja realização acontecerá após o término do exercício seguinte. Então, por exemplo, se o meu balanço patrimonial ele está sendo publicado em 31 de dezembro de X1, quem tiver no ativo a longo prazo só vai virar dinheiro, digamos assim, após 31 de dezembro de X2 do ano seguinte, tá? Investimentos são aquelas contas, né, que ações, por exemplo, tá? Então são aplicações que eu não consigo fazer um dinheiro tão rápido assim. Eu preciso despender um certo, né, gasto, um certo tempo para poder fazer ele virar dinheiro, né? Então eu vendo bastante produto, por exemplo, vendi muito, estou com dinheiro sobrando em caixa, né? Eu não vou usar esse dinheiro, faço uma aplicação aí cujo resgate vai demorar um pouco, não é tão rápido. Por exemplo, uma LCI, né? Que depende lá 3 meses ou 1 ano, depende da aplicação. É um dinheiro sobrando que eu vou aplicar, tá? Imobilizado significa aqueles bens meus como um balcão, um galpão, um lugar onde funciona a empresa, um automóvel, um caminhão. É aquilo que existe, mas que não é dinheiro. É um bem que eu tenho da empresa, tá? E o intangível é aqueles bens que classificado como marca, tá? Por exemplo, uma marca é um bem, ele não existe fisicamente, né? É um bem incorpóreo, ó. Tá? Então, por exemplo, marca, né? Então você vê aí que muitas empresas possuem uma marca muito forte. Então a marca dela é um bem intangível, tá bom? Ó, o próprio software, ó, né? Um software é um bem que eu tenho. Então vocês aí vão ter uma empresa, por exemplo, que desenvolve um RP, desenvolve alguma coisa, e esse RP é seu, né? É da empresa. Então software não é tangível, software é algo intangível, tá? Então minha carteira de clientes, patentes, marcas, etc. Então são algo que não existe, mas que agrega valor à empresa, tá? Por outro lado, pessoal, agora nós temos aqui o passivo, tá? O passivo já é algo ruim, tá? É algo que não seria bom nós termos. Porque passivo representa aquela obrigação para com terceiros, ó. É algo que eu pego e tenho que pagar. Então, uma maneira muito simples de entender. Eu sou uma empresa, preciso comprar matéria-prima, não tenho dinheiro, eu vou no meu fornecedor, compro lá, sei lá, 10 mil reais de matéria-prima,
só que eu vou pagar isso em duas vezes, eu vou pagar 30,60 em dois boletos, por exemplo. Tá? Então eu não tenho dinheiro, mas eu compro isso, então é algo que está na minha posse, está na minha empresa, matéria-prima, só que ainda pertence, né, ao terceiro, eu tenho que pagar para poder ficar com isso em definitivo. Então, por que eu faço 30,60? Porque eu espero vender essa mercadoria nesse prazo, né? Para poder, com lucro, é lógico, para poder pagar o meu fornecedor, né? Então, se eu compro 10 mil reais de mercadoria, eu vou colocar no meu ativo 10 mil reais e no meu passivo eu vou colocar em fornecedores 10 mil reais, tá? Porque eu devo a ele, tá bom? O passivo ele é subdividido em passivo circulante e passivo não circulante. Isso daqui, pessoal, tem tem a mesma assim, classificação, né, ali do ativo, tá? Porque o passivo circulante é aquelas contas que eu devo de momento, tá? Que eu devo dentro do meu ano fiscal, digamos assim, do meu exercício social. Ó. Eu tenho que pagar naquele ano, tá? Sei lá, um tributo, um fornecedor. Já o não circulante são aquelas obrigações que eu tenho que pagar após o encerramento do próximo exercício social. Então suponha o seguinte, comprei um equipamento, uma máquina aí que custou 300 mil reais. E eu vou pagá-la em prestações de 30 prestações de 10 mil reais. Então, são 30 prestações, vai o que? Vai pelo menos aí 2 anos e meio, né, para eu pagar. Então, essa minha conta, essa minha obrigação, ela vai ser classificada como passivo não financeiro, não circulante, ok? E já o balanço patrimonial é aqui que você seria assim, é o valor que realmente pertence à empresa, né? Porque o que está no ativo eu posso ter uma conta no passivo correspondente. O que está no PL é a diferença do ativo menos o passivo. O que está ali é da empresa, tá? Se for algo positivo, legal, é um dinheiro que eu tenho a mais. Se for algo negativo, está indicando que eu tenho que pagar isso para alguém. Tá bom, pessoal? Bem, por enquanto encerramos aqui a nossa aula e na próxima aula a gente continua, tá? Com a parte de análise de balanço. Até já, pessoal!